Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor sobre nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12. Antes de começar a falar diretamente do texto da ministração, eu gostaria de agradecer a todas as manifestações de carinho, felicitações pelo meu aniversário, cada presente, cada lembrança aí. Muito obrigado, queridos. Estou muito feliz. Estou ficando mais velho. O Juninho falou que eu estou aproximando dos 50. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas uma coisa eu sei. Nosso Deus tem sido fiel para conosco. Amém, queridos? E é bom estar com Ele. Volta naquela outra para mim, antes de a gente ir para o texto. Hoje vai ser a quinta parte de uma série de ministrações que eu estou falando sobre isso aqui, exortações em Hebreus. Essa é a parte 5. Passa para o próximo slide, por favor. Isso. Então, nós estamos aqui hoje em diferença. Então, eu já estive ministrando sobre cada um desses temas aqui: negligência, incredulidade, apostasia, pecado voluntário. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, que é indiferença. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus, que nós desconhecemos, o autor humano, nós sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou alguém a escrever esse livro maravilhoso. Ele faz, durante a sua exposição do livro, ele tem algumas sessões entre parênteses, onde ele abre para fazer exortações ou advertências sobre alguns perigos da vida cristã. Um dos temas do livro de Hebreus é a jornada da vida cristã, e ele vai falando sobre esses perigos que podem levar uma pessoa a viver morte espiritual. Então, eu chamei isso daqui de a escada da morte, porque são alguns degraus que a pessoa vai entrando nessa decadência aqui. E quando a gente chega aqui nesse indiferença, eu fiquei pensando o que poderia ser pior do que a pessoa começar a pecar voluntariamente, que foi o quarto. Quando a gente vai chegar no quinto hoje, nós vamos ver que existe um estado ainda pior, um nível mais baixo, mais perigoso, mais destrutivo. E nós vamos ler esse texto aqui, Hebreus 12, a partir do versículo 25. Perdão, vamos ler antes. Deixa eu ler. Eu vou ler a partir do 14. Põe a partir do 14, por favor. Hebreus 12, a partir do 14. Vamos por partes aqui. A referência ali não estava a melhor. Isso, na NVI, eu vou ler aqui com os irmãos aqui. Acompanha comigo. Olha que interessante. Ele começa falando algo muito sério aqui, ó. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode deixar nesse versículo aqui. Ou seja, como essa é a última exortação, ele está falando sobre santidade, sobre santificação. E o autor aqui, ele frisa categoricamente, de maneira firme, está dizendo aqui, ó, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele está dizendo que, se na nossa vida nós não vivermos um processo de santificação, nós vamos nos frustrar naquilo que é o objetivo da vida cristã, que é alcançar
uma vida eterna com Deus, livre da condenação e da morte eterna. Próximo versículo, 15. Aí ele começa agora exatamente no tema aqui da quinta exortação. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Pode deixar aqui no versículo 15. Então, nesse versículo, ele começa a fazer essa advertência. E ele está falando aqui sobre a graça de Deus. Mais para frente, no texto, os irmãos vão ver que ele vai falar sobre os dois montes. Ele vai falar, o autor de Hebreus vai falar sobre o Monte Sinai e o Monte Sião. E ele vai fazer um paralelo entre esses montes e aquilo que esses montes representam dentro de uma visão espiritual. E ele começa dizendo aqui, são 3 pontos iniciais importantes para a gente frisar. Primeiro, é não se afastar da graça. Vamos tentar desempacotar, desembrulhar isso daqui. O que seria essa graça? Se a gente for pegar a raiz da palavra, a graça aqui é esse favor imerecido. Existem algumas palavras na Bíblia, no Novo Testamento, que elas são tão cheias de conteúdo, tão carregadas de conteúdo, que às vezes a gente tentar fazer uma definição simples não é tão fácil. Então, quando a pessoa fala assim, o que é graça? E alguém responde, graça é um favor imerecido. É uma resposta correta, mas é uma resposta simples. Graça é muito mais do que isso. Então, ele está dizendo o seguinte, o que Deus, através de Jesus, nos proporcionou foi, vamos chamar de um pacote com muitas bênçãos espirituais que nós vamos chamar de graça. Quem sabe um dia eu possa pregar sobre isso aqui. Efésios capítulo 1, talvez seja um dos melhores caminhos para a gente entender isso. Então ele está dizendo aqui, o autor, não se afaste da graça de Deus. Deus te deu um presente, um favor, uma salvação imerecida. Não se afaste disso que ele está te dando. A gente vai ver que o próprio texto aqui vai nos dar um exemplo de um personagem bíblico que simboliza essa indiferença. E ele está dizendo, você não quer viver essa indiferença ou essa decadência espiritual, essa morte espiritual? Não se afaste da graça de Deus. Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele fala assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, ele está dizendo que a graça, esse pacote de bênçãos espirituais que já nos foi dado, ela é um lugar onde a gente pode encontrar essa força. Em diversos momentos da nossa vida, nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades e, com todos nós aqui, nós podemos ter momentos de fraqueza. Esse não é o problema. Existe um pastor que diz o seguinte, o problema não é ter problema, o problema é o que você faz diante do problema. Ter problema todo mundo tem. Então, quando a gente está vivendo algum problema, está se sentindo fraco, desanimado, o que a gente pode fazer e deve fazer? Se fortificar na graça de Deus, no amor de Deus, naquilo que o Senhor já nos deu, já nos ofertou. Aí depois ele continua, para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Olha aqui, que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui. Uma coisa assim tão nítida que a gente pode entender. Nessa série de mensagens, eu repeti várias vezes que essa escada da morte espiritual,
é uma realidade que a gente enxerga. Se o autor de Hebreus escreveu isso aqui, desde o princípio da igreja, isso já é uma realidade. Mas, como a gente está se aproximando do fim dessa era e a volta de Jesus está se aproximando, essa realidade ela está ainda mais ampliada. Então ele está dizendo que existe algo que se chama raiz de amargura, que brota. Olha isso. O que ele está dizendo? Que existe algo que acontece no coração das pessoas, que ele chama aqui de raiz de amargura. Quando a gente hoje olha para a nossa realidade, e como eu tenho falado, a gente encontra hoje uma multidão de desigrejados ou desviados. A gente vai encontrar no meio dessas pessoas algo em quase 100% dos casos, que é amargura. As pessoas que se afastaram, se desviaram, se afastaram da graça, muitas delas hoje, elas carregam no coração isso aqui que ele está chamando de amargura. Ou seja, pessoas que foram machucadas, às vezes entristecidas, de alguma forma decepcionadas, mas que, infelizmente, às vezes entraram nessa decadência, começaram a descer a escada espiritual lá, negligenciando, vivendo incredulidade, como o Rafa falou na semana passada, depois começando a viver apostasia, essa frieza, depois vivendo pecado voluntário e chegando até nisso. Então, quando você encontrar essas pessoas, é quase certo que se você fizer uma pesquisa, você começar a conversar, os pastores, como conversam com muita gente, eu posso falar de certeza, muitas pessoas que eu já encontrei, muitas pessoas que chegaram para a comunidade do caminho, às vezes estavam vivendo essa situação. Frustradas com ministérios, com pessoas, com pastores, com o que aconteceu dentro da igreja. E eu não estou dizendo que isso não é verdade, ou que isso não pode acontecer, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, independente do que aconteceu, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe que isso nos leve para uma morte espiritual. Às vezes a consequência é gravíssima, gravíssima. E a gente está enxergando, a gente está vendo isso claramente. Vamos para o próximo versículo. Aqui ele vai falar, agora, ele vai começar a dar o exemplo bíblico, e ele vai falar a terceira parte aqui, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Então ele fala aqui, que não deve haver entre nós nenhum imoral ou profano. Meu irmão, olha o que ele está dizendo. Isso aqui é um choque com o versículo 14. Ele está falando assim, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo. Aí ele começa a falar agora sobre imoralidade, profanação, e ele está dizendo que essas coisas, ele estava enxergando isso no meio da igreja. Ele escreveu essa carta para alguns irmãos. E depois, ele vai começar aqui a apresentar o nosso exemplo bíblico da indiferença, que foi Esaú. Vamos chegar aqui no Esaú. Aí ele está contando aqui um pouquinho da história de Esaú, eu vou falar um pouco aqui também. Ele está falando que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quem foi Esaú? Esaú foi o filho mais velho de Isaac. Ou seja, ele era neto de Abraão. Esaú, ele nasceu praticamente junto com o seu irmão.
Jacó, que mais tarde teve seu nome trocado para Israel. A Bíblia fala que Rebeca recebeu uma profecia que havia no ventre dela duas nações brigando já dentro do ventre. E quando ela foi dar à luz, ela teve gêmeos e nasceu ali 2 meninos. Saiu primeiro Esaú e depois veio Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. Ou seja, parece que a profecia era tão verdadeira que parece que os meninos já saíram brigando de dentro da barriga. Não sei se isso é um caso inédito. Podemos até pesquisar depois se já aconteceu isso. Os meninos já saíram brigando. Tem base. A vida foi decorrendo e a Bíblia vai nos mostrando, se a gente for lendo a história, que Esaú, ele foi se tornando uma pessoa, presta atenção nisso, uma pessoa insensível para as coisas de Deus. Ele desvalorizava as coisas de Deus, as coisas espirituais. Enquanto que o seu irmão, apesar de ter os seus defeitos, vamos dizer assim, ele tinha um olhar mais, que valorizava mais as coisas espirituais. Aí a Bíblia fala que era um costume daquela época, era uma tradição e também uma verdade espiritual que o filho primogênito, ele tinha alguns direitos a mais. Quem aqui é filho primogênito? Levanta a mão. Aí, ó. Quem não é filho primogênito, levanta a mão. Eu vou levantar também que eu sou caçula. De 7, eu sou a rapa do tacho, como se diz. Então, naquela época, o filho primogênito, ele tinha uma herança diferenciada e também um peso espiritual diferenciado. Aí um dia, esse camarada chamado Esaú aqui, que era o filho primogênito de Isaac, a Bíblia fala que ele era um caçador. E ele vivia envolvido nessas tarefas de caça e ele estava cansado. Um dia chegou da caça cansado e Esaú tinha preparado ali uma receita. Esaú não, perdão. Jacó tinha preparado ali uma receita, um prato ou uma sopa de lentilhas, alguma coisa desse tipo. E Esaú já chegou assim, me dá esse prato de lentilhas, cheguei na hora, estou com fome. Aí o Jacó, que era muito esperto, falou assim, peraí, velho, as coisas têm um preço. Vamos devagar. Você quer? Eu posso te dar. Mas você vai ter que me dar algo em troca disso. Aí a Bíblia fala que Jacó, naquele momento, falou assim, ó, você me concede o seu direito de primogenitura e eu te dou esse prato de lentilhas. Meu irmão, eu tenho certeza aqui que muitos irmãos aqui já leram esse texto assim, várias vezes ali, já leu essa história. E às vezes a gente passa por esse texto e às vezes a gente não percebe que havia um peso naquilo ali. Tanto havia que o escritor de Hebreus aqui no Novo Testamento, ele está, de certa forma, explicando o que aconteceu ali, na maneira espiritual de ver a coisa. Aí, Esaú falou assim, de que me vale esse direito de primogenitura? Passa para cá o prato de lentilhas e acordo fechado. Eles aceitou na hora, não teve nem contraproposta, aceito, fechado.
Quando a gente lê o texto lá em Gênesis, parece assim, ó, trocou e ficou por isso mesmo. Não teve peso nenhum. Meu irmão, é exatamente aqui que mora o perigo. Porque esse texto está nos mostrando o seguinte: existem pessoas hoje que tratam as coisas espirituais da forma que Esaú tratou. Falando assim, oração? Será que eu preciso orar mesmo todo dia? Ler a Bíblia? Eu já li. Eu sei a Bíblia. Meu falecido pai, ele era um tipo de pessoa o seguinte. Eu lembro, eu era criança ainda, eu devia ter o quê? 7, 8 anos, eu tenho essa lembrança ainda. E esses dias eu me lembrei disso porque eu encontrei essa Bíblia lá em casa. O meu irmão mais velho, ele pegou uma Bíblia e no aniversário do meu pai, ele fez uma dedicatória, tudo, e entregou uma Bíblia para o meu pai. Meu pai não era evangélico. Meu pai, ele nunca se converteu. Morreu sem conhecer o Senhor. Quando o meu irmão entregou essa Bíblia no aniversário do meu pai pegou essa Bíblia e ele... É como se ele olhasse para aquele presente assim com um certo desprezo, sabe? Ele pegou a Bíblia e falou assim... Ele teve a petulância de dizer ainda, uma Bíblia, eu já conheço a Bíblia toda. Ele ainda falou isso. E eu sei que não conhecia. Na verdade, não conhecia quase nada. Mas existem muitas pessoas hoje, que têm essa postura aqui. Falam assim, eu já conheço a Bíblia. Eu sei do que a Bíblia fala. Hoje, no mundo atual, com a informação fluindo numa velocidade enorme através das redes sociais, através dos canais de streaming, de tudo isso aí, a informação ela está assim, passando. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas sabem de tudo e não sabem de nada. Porque as pessoas não têm profundidade em nada, em nada. O que a gente tem de informação, e se a gente for olhar bem, se a gente quiser se aprofundar hoje, vou dar um exemplo aqui, que é o meu caso. Vou contar um pouco da minha experiência. Se a gente quiser se aprofundar hoje em estudar mais a palavra, o que a gente tem de ferramenta hoje, com a internet, com as redes sociais e agora com a inteligência artificial, é algo espantoso. Espantoso. Vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que desde a pandemia eu tenho estudado muito sobre escatologia. E eu tinha que ficar, às vezes, pegando, como eu não sei, o meu inglês não é um inglês muito básico, eu tinha que pegar, às vezes, vídeos do YouTube em inglês, aí eu gerava a legenda automaticamente, ia passando o vídeo, pausando, anotando e tal, e aquilo ali me gerava horas de estudo. Hoje, com alguns recursos de inteligência artificial, apenas pego o link, coloco ali, e ele já me dá, assim, um resumo em texto, em áudio, tudo em português. Ou seja, quando a pessoa hoje quer, ela tem recurso para se aprofundar, mas as pessoas não querem se aprofundar. As pessoas querem o raso e elas acham que sabem profundamente e não sabem. O meu pai, quando pegou a Bíblia que o meu irmão deu, ele desprezou aquilo, aquele presente para ele era praticamente nada. Ele falou assim, eu já sei a Bíblia toda. Esaú, aqui, nesse texto, ou melhor, em Gênesis, que está sendo contada a história dele aqui em Hebreus, ele, quando o irmão dele falou sobre o direito de primogenitura, que era algo relevante, espiritual também, ele falou assim, de que me vale isso?
me dá aqui esse prato de lentilhas e está tudo feito. Meu irmão, existem muitos e muitos casos hoje de pessoas que estão simplesmente virando as costas para as coisas espirituais. Vamos prosseguir aqui, versículo 17. Continua falando sobre Esaú. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente, quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Ótimo isso aqui. Por quê? Hebreus está dizendo o seguinte, que mais tarde, quando o espertão do Jacó lá enganou o pai, Isaac, que já era velho, com a ajuda da mãe, a Bíblia fala que depois que Isaac tinha liberado a bênção sobre Jacó, quando Esaú chega, ele fica arrependido e ele chora pelo que ele tinha perdido. Mas o texto está dizendo aqui que essas lágrimas muitas vezes não são verdadeiras, são falsas e às vezes são inúteis. E a gente pode aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar alguma coisa na sua cabeça. A gente pode pensar aqui em diversas situações. E eu, quando estava preparando, estudando, eu pensei em pelo menos umas 3, de pessoas e casos, histórias, de pessoas que desprezavam as coisas de Deus, desprezavam aquilo que lhe estava sendo falado, as advertências de Deus. Depois nós vamos ver no texto que ele vai falar assim, que não despreze aquele que fala. E às vezes acontece uma situação na vida dessa pessoa, uma situação grave, e às vezes a pessoa vai e ela começa a chorar, e parece que está se arrependendo, mas não está. Eu pude lembrar de pelo menos 3 casos, né? Sabe o que isso vai nos mostrando? A Bíblia, ela é clara nisso. A palavra de Deus, ela está sendo pregada. O evangelho está sendo anunciado. Deus está nos dando um tempo de oportunidade. A janela da graça, ela está aberta. As pessoas têm ouvido, as pessoas têm sido convidadas, chamadas a se arrependerem. Aí as pessoas vão ignorando aquilo, vão desprezando aquilo, vão considerando aquilo ali, colocando aquilo de lado. Aí vamos dizer assim, quando o caldo entorna, aí a pessoa começa a chorar e fala assim, mas Deus não me ama. Deus não está sendo justo comigo. A gente escuta muito essas coisas. Por que está acontecendo isso? É só comigo. Meu irmão, a Bíblia está falando aqui, volta para mim volta no versículo, no 16 aqui. Imoral ou profano. Essa expressão aqui, profano, quando a gente pega, para a gente entender isso, o que seria isso? Seria tratar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, como algo comum. Essa expressão aqui está corretíssima. E é exatamente o que Esaú fez. Ele tratou coisas espirituais, sagradas, santas, como algo comum. Ele pegou a bênção do Senhor, que havia sido dado para ele, e ele desprezou isso.
E ele pagou um preço caríssimo por isso. E o interessante é o seguinte, se a gente for olhar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na sua carta, eu gostaria que você abrisse comigo aí, ele vai falar sobre o coração cauterizado. Abre para mim em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Paulo vai começar a falar sobre algumas características dos últimos dias. Como eu falei, a apostasia é um sintoma do tempo do fim dessa era. E ele vai começar a falar, e ele vai usar a expressão aqui no versículo 2, olha só. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, no fim dessa era, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Deixa aqui por enquanto. Eu tenho quase certeza que a maioria dos irmãos aqui já leu esse texto, já ouviu esse texto. Ele está dizendo o seguinte, que no tempo do fim, as pessoas vão abandonar a fé e vão começar a aderir a outras coisas, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, me escute, com atenção agora. Existem muitas pessoas hoje que acham que estão seguindo a fé e, na verdade, estão seguindo essas outras coisas aqui, espíritos enganadores e doutrina de demônio. E quando ele está falando aqui sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios, Paulo, ele não estava se referindo aqui a um terreiro de umbanda, ao espiritismo, não é isso não. Ele estava falando aqui, no meio da igreja, ou no meio daqueles que estariam usando a palavra de Deus ali, os ensinamentos, haveriam pessoas infiltradas no meio deles que estariam usando a Bíblia, e eles são espíritos enganadores e eles transmitem doutrinas de demônios. Meu irmão, esse tempo é um tempo que a gente tem que tomar um enorme cuidado. Isso aqui está alastrado, mas assim de uma maneira brutal, absurda, grande mesmo. É por isso que a gente tem que estar muito firme na palavra de Deus. Se a gente for imaturo, a Bíblia fala que a gente vai ser levado por ventos de doutrinas, por ensinamentos errados. Versículo 2, por favor. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eu gosto desse termo aqui. Consciência cauterizada. O apóstolo Paulo aqui, que era um erudito, uma pessoa de uma capacidade intelectual incrível, ele usou um termo aqui, médico. Eu estava olhando essa palavra no grego, que eu não consegui nem ler a palavra de tão estranha que ela é. Mas ela traduzida aqui como cauterizada. O que significa isso? Seria mais ou menos como uma cicatriz. Quando a gente às vezes tem uma cicatriz no corpo, e aquela parte do corpo ali, ela começa ela perde sensibilidade. Às vezes, se você encosta numa parte do corpo perto ali, você sente. Às vezes, se você encosta naquela cicatriz, você não sente. Eu estou vendo ali, tem uma enfermeira ali que concordou comigo, então expliquei certo. E ele está falando aqui sobre consciência. Olha que a capacidade do apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, de dizer.
Existem pessoas que vão ter essa condição na consciência, ou seja, começam a se tornar insensíveis. É exatamente a indiferença que o autor de Hebreus estava falando. Existem muitas pessoas hoje que já chegaram nessa condição, que é a condição mais perigosa que tem, que é a pessoa já está afundada no meio do pecado, no meio da morte espiritual, está lá no fundo do poço e ela não consegue mais perceber que ela está entregue na mão do capiroto. Está na mão do inimigo, está presa. E, infelizmente, por causa dessa consciência cauterizada, ela já não consegue ouvir, entender, ter essa sensibilidade com a palavra de Deus. Meu irmão, se a gente procurar lembrar, buscar exemplos de pessoas conhecidas nossas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar de alguém, a maioria aqui, com certeza. Pessoas que já serviram ao Senhor com fidelidade, e hoje, as pessoas ali, elas estão vivendo aí algum tipo de engano, e se você chegar perto dessa pessoa, mesmo que você seja muito cuidadoso, mesmo que você coloque a palavra certa, essa pessoa vai falar assim: que isso, cara? Você está viajando. Eu estou bem. Nunca tive tão bem. Estou legal demais. Estou numa boa. Eu encontrei com, não vou citar o nome da pessoa não, mas uma pessoa que, como eu estou ficando velho, e os irmãos sabem que eu estou ficando velho hoje, eu encontrei com uma pessoa que eu trocava muita ideia com ela quando eu era um adolescente. Aí um dia, eu estava num evento, e essa pessoa, coincidiu de eu encontrar essa pessoa lá, trabalhando. Aí eu comecei a... Eu já sabia mais ou menos que essa pessoa estava desviada, eu já sabia. Então eu fui puxando conversa para mim, de certa forma, tentar levar a palavra para ele, abrir os olhos dele. Aí essa pessoa falou comigo assim: eu não quero saber de igreja mais nunca. A minha família agora é a turma do rock que você está vendo aqui. E era um evento que tinha bandas tocando e tal, aquele negócio todo lá. E ele se entregou para uma família, ou seja, ele abandonou a família de Deus, do qual um dia ele foi parte, e ele falou assim: não, agora eu estou envolvido eu continuo tocando, continuo aí fazendo o meu som, e eu encontrei aqui o que eu não encontrei na igreja. Aquilo me assustou um pouco, sabe? E mesmo que ele tenha se frustrado com a igreja, pode ser verdade, o que me assusta é ele achar o seguinte, que alguém que ouviu a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele fala assim: aqui para mim já agora tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, eu não quero mais saber das coisas de Deus. Ou seja, ele já tinha uma posição tomada, o coração dele a consciência dele já está cauterizada. Meu irmão, o texto de Hebreus, e aqui o texto de Paulo a Timóteo também está mostrando que essa condição é uma condição perigosíssima. Volta para mim lá para o Hebreus capítulo 12. Vamos continuar o texto? Já estou finalizando. Vamos para o versículo 18. Isso. Agora, o autor começa a falar sobre a questão do Monte Sião e do Monte Sinai. Preste atenção no texto. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar
e que estava em chamas. Nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade. Continua. Nem ao soar da trombeta, nem ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito. Pode continuar. Porque não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O que ele está falando aqui, o autor? Ele está falando sobre o Monte Sinai. Quando Deus foi entregar a lei para Moisés, a Bíblia fala que Moisés subiu no monte e Deus deu uma ordem para que o povo não se aproximasse. Nem o animal podia se aproximar do pé do monte ali. Por quê? Porque Deus já tinha falado o seguinte: olha, eu vou descer pessoalmente para me encontrar com você, para me te passar a lei. A presença de Deus estava ali. Deus desceu naquele monte ali e esteve ali com Moisés. A Bíblia fala, como o texto diz aqui, que havia sons, o monte fumegava, trovões, um soar de trombeta, ou seja, ali aconteceu uma manifestação extraordinária, sobrenatural. Por quê? Porque ali representava uma lei, e Deus estava ali entregando uma lei para Moisés. Continua. O espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: estou trêmulo de medo. Olha só. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião. Então ele falou sobre o Monte Sinai, agora ele vai fazer um paralelo falando sobre o Monte Sião. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Continua. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Expressões lindas. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha isso. Então ele fez o paralelo. Ele falou sobre dois montes, e ele estava dizendo o seguinte: cada monte aqui representa uma aliança. O monte Sinai representa a antiga aliança, representa o pacto, a lei de Moisés. E ele fala o seguinte: quem recebe a graça, quem tem esse presente da graça, ele está entrando numa nova aliança, não na aliança do Sinai, não na aliança de Moisés. Ele está entrando na nova aliança que foi feita a partir do sangue de Jesus. Que ele fala que esse sangue, ele é poderoso e ele fala mais do que o sangue de Abel, que foi o sangue do primeiro que foi morto, ou o primeiro que foi assassinado, primeiro ser humano. Então ele está dizendo o seguinte: olha que coisa interessantíssima. Na verdade, ele está dizendo algo que ele já tinha falado nas outras exortações. As pessoas que viveram na antiga aliança, na manifestação de Deus ali, elas ficaram apavoradas de medo. Inclusive, eles disseram para Moisés: não, sobe você lá para tratar com Deus. Nós não temos condições, nem queremos conversar com Deus não, porque esse negócio aí está pesado demais. E a Bíblia está falando aqui que até Moisés, que estava lá, Moisés ficou apavorado, trêmulo de medo, porque a presença de Deus ali era muito poderosa. Só que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: nós vamos continuar o texto, a gente vai ver como que são as coisas. E às vezes como que o ensinamento errado, suavizado, soft, está sendo passado, e isso vai se tornando um engano. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Deus que fez a aliança antiga é o mesmo Deus que fez a nova. Não é o macro aqui, o que a gente deve focar, não é na aliança, é naquele que está fazendo a aliança. Deus não muda, ele é o mesmo. Então está dizendo o seguinte: por que vocês acham que vocês não devem ter temor
e olhar com muita atenção para isso. Vamos continuar o texto, vocês vão entender do que ele está dizendo. Aí ele fala: tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Olha aí. Meu irmão, ele está dizendo, toma cuidado. E eu vou dizer, parafraseando ele aqui, toma cuidado. Tem muita gente dizendo hoje aí que o evangelho da graça é o evangelho que aceita tudo. Que basta você chegar a Deus e você pode ficar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Meu irmão, não é assim. O texto que a gente começou lendo aqui, Hebreu fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ele está dizendo, olha, se você que um dia recebeu essa graça, se você se rejeitar a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando, você vai ter que lidar, mesmo nessa nova aliança, com aquele que é o dono da aliança. Você vai ter que ter um cara a cara com ele um dia. Hebreus, por exemplo, 9:27 fala assim, ó, ao homem está proposto morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa regra vale para todos. Ou seja, Paulo em Romanos fala assim, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Ele fala todos, todos. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Continua. A voz daquela ocasião abalou a terra, mas agora promete, uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Deixa eu fazer mais uma parêntese aqui. Essa questão de abalar, eu tenho aprendido o seguinte, você que está servindo a Deus, firme com Deus, deixa eu te dar uma dica de ouro aqui. Em alguns momentos da nossa vida, preste atenção nisso, redobre a sua atenção nisso que eu vou falar agora. Deus pode, e muitas vezes Ele vai fazer isso, Ele vai abalar a nossa vida para a gente se firmar naquilo que é eterno. O que eu estou querendo dizer? Às vezes nós temos um coração honesto, sincero. Às vezes nós queremos servir a Deus. Deus conhece isso. E o amor de Deus por nós é tão grande que Ele está vendo. Deus está olhando para nós e falando assim, nó, aquele meu filho ali, ó, olha como é que ele quer me servir. Olha como ele quer me amar. Olha como ele quer se dedicar. Aí Deus olha assim, mas tem um negócio ali que está atrapalhando ele na vida dele. Ele não percebeu até agora. Aquele negócio está atrasando a vida dele. E ele acha que aquilo lá é bom, mas não é. Aí sabe o que Deus vem e faz? Deus vem e abala. Aí quando isso acontece, às vezes parece que, para nós, parece que é o fim, parece que o mundo está acabando, parece que a pior coisa está acontecendo, não é não. Depois a gente vai descobrir o seguinte, aquilo que aconteceu, Deus estava me livrando, Deus estava me liberando, Deus estava abrindo meu caminho para mim poder prosseguir. Esse abalar de Deus, querido, não é simples da gente entender, mas Ele é maravilhoso. Deus está falando assim, Ele vai abalar novamente, céus e terra agora. Continua. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas de forma que permaneça o que é inabalável. É exatamente disso que eu estou falando. Continua. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha isso aqui, com reverência e temor. Meu irmão, ele está falando agora sobre o reino. Eu
Hoje é a quinta parte e é a última dessa série de mensagens que eu estou falando aqui sobre Hebreus. E Deus está inclinando o meu coração para mim começar a falar sobre o reino de Deus, que é um assunto que está palpitando no meu coração e talvez eu venha também com uma nova série de mensagens sobre isso. Meu irmão, essa questão do reino de Deus, ela é tão séria, tão ampla, e às vezes me assusta que ela é mal entendida. Ele está dizendo aqui que nós estamos recebendo um reino inabalável. Ou seja, escuta uma coisa, aquilo que Deus já colocou no seu coração, no meu coração, que é o reino de Deus, é algo inabalável. Tudo que você vê aqui na terra de governo, de poder, de autoridade, tudo vai cair. Isso já tem uma data marcada, isso já está definido. Mas olha que coisa maravilhosa. Dentro de você, Deus já colocou algo que, quando tudo cair, vai permanecer. Já pensou nisso? Isso é extraordinário, querido. E se a gente for mexendo, a gente vai perceber o seguinte: tudo isso está ligado a uma palavra chamada amor. Amor. Porque Paulo fala assim, ó, a fé, a esperança e o amor. Mas a mais importante dela é o amor. Porque a fé e a esperança, um dia elas vão desaparecer. Nós não vamos precisar mais um dia da fé e da esperança. Quando Jesus Cristo aparecer aqui novamente, eu não vou precisar de mais fé e de esperança. Mas o amor, nesse reino que ele foi implantado no meu coração, isso vai permanecer. Já existe um reino implantado dentro de nós. Isso é valiosíssimo. E às vezes o nosso olho não está brilhando para aquilo que é valiosíssimo, e o nosso olho está brilhando por coisas que vão desaparecer brevemente. Creio eu. Continua. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vamos parar por aqui. Vou até fechar minha Bíblia aqui. Então ele fala assim que a gente deve servir a Deus com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meu irmão, olha o que ele está dizendo. Aquele mesmo Deus que apareceu lá no Sinai, de forma que o povo de Israel ficou apavorado, assustadíssimo com a manifestação dele, com a santidade dele vindo na terra. Esse Deus é fogo consumidor, ele não mudou. Ele vai vir e vai aparecer e vai abalar tudo novamente. Então a gente não pode de maneira nenhuma, começar a pensar que nós podemos tratar Deus e as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós devemos ter um santo temor diante disso. Fica de pé, estou encerrando mesmo. Para me encerrar, qual que seria a solução contra isso? Porque talvez você pense assim, talvez você está aqui hoje, você escutou apenas a quinta mensagem. No YouTube você vai encontrar as outras. Talvez você pergunte assim, mas qual que é a saída? Qual que é o remédio? Qual que é o antídoto contra essas coisas? Contra essa negligência, contra essa incredulidade, contra essa frieza, contra essa apostasia, contra essa vida de pecado?
Se eu fosse tentar responder com uma palavra só, seria amor. Da mesma forma que Jesus resumiu. Ele falou assim, ó: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E o que a gente às vezes percebe é o seguinte, que esse de todo o coração, de toda a força, toda a alma, todo o entendimento, às vezes nós temos isso, nós temos esse amor. O problema é que às vezes ele não está aplicado na pessoa ou no lugar certo. E é aqui que mora o perigo. Meu irmão, nós temos que lutar contra a insensibilidade. Eu vou ser um pouco mais provocativo antes da gente orar aqui. Você que já teve momentos com Deus, eu vou ser mais provocativo ainda. Eu não quero que você considere os momentos aqui na igreja, não. Eu quero que você considere os momentos na sua casa. Você e Deus. Você já pegou a sua palavra, aliás, a Bíblia, a palavra de Deus, para ler e orar, e você já chorou diante de Deus? Eu tenho certeza que a maioria aqui sim. Você já foi tocado pelo Espírito de Deus de maneira que você ficou assim, abalado, tocado de verdade? Eu tenho certeza que a maioria vai responder sim. Mas a pergunta que se encaixa agora não é se você já viveu isso, é se você está vivendo isso agora. Por quê? Porque nós temos que lutar contra a frieza. O momento atual é um momento de frieza. Não se engane por números, por aquilo que as redes sociais mostram. Não se engane por isso. Em termos de Brasil, nós precisamos de nem vou falar avivamento, nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos do fogo de Deus nos tocando novamente. Nós precisamos do Espírito Santo nos tocando. Feche os seus olhos agora.